né? Isso já é uma característica. Então, bom, primeiro queria dar bom dia para todo mundo que está aqui. Obrigada pelo prestígio em entrar hoje de manhã na nossa reunião. E, principalmente, queria agradecer ao professor José Eduardo Levi, carinhosamente conhecido como Dude, pela maioria aqui presente. Queria agradecer por ele ter aceito o convite. A gente sabe que está todo mundo bastante ocupado com N coisas, e ele não está menos ocupado que ninguém, muito pelo contrário. Cheio de coisa para fazer, e aceitou prontamente o nosso convite. Então, Dude, muito obrigada pela presença. Um prazer ter você aqui no Pit Trop. Eu acho que a maioria das pessoas já o conhecem, mas, de qualquer forma, a apresentação formal é sempre bem-vinda, né? O Dude, ele é professor colaborador aqui do Laboratório de Virologia, na Medicina Tropical, já há bastante tempo, e ele é coordenador de pesquisa e desenvolvimento dos laboratórios DASA. Atualmente, ele está coordenando um projeto bem importante, bem grande, de vigilância genômica do SARS-CoV-2, e não sei, acho que não é disso que ele ainda vai falar hoje, talvez uma próxima reunião já tenha alguma coisa a apresentar, mas hoje o que ele vai falar para a gente tem a ver com o tema de coronavírus, e ele vai falar sobre introdução e expansão das variantes no Brasil. Depois da aula dele, então, como já é de hábito, a gente vai ter a apresentação de um dos alunos da disciplina do Pit Trop, que é a Avery Ong, e peço que quem puder ficar e quem tiver interesse, vai ser muito interessante, ela vai falar sobre leishmania, mas então agora a gente vai ficar com a apresentação do professor José Eduardo Levi. Dude, sua palavra, e obrigada novamente. Obrigado a você, Camila, pelo convite. É um prazer para mim participar do Pit Trop. Eu estou aí na medicina tropical desde 1995, então são 25 anos, 26 anos de casa, e conheço, claro, que a maioria do pessoal, menos os alunos mais novos. Então, sempre para mim é um prazer falar em casa. Infelizmente, online, preferia estar aí no nosso auditório com todo mundo, mas vamos lá. Eu vou ter muitos slides, vou tentar falar relativamente rápido para dar tempo no final para o pessoal que quiser fazer perguntas, tá bom? Então, eu vou falar sobre esse tema, que é a introdução e expansão das variantes no Brasil. A história começa, obviamente, em Wuhan, dezembro de 2019, com esse primeiro caso. Esse trabalho, na verdade, eu coloquei aqui porque é o trabalho que refere ao primeiro sequenciamento. Então, o sequenciamento, a linhagem 1 de Wuhan, vem desse trabalho aqui. Já quando isso foi... esses dados de sequência apareceram, aqui vocês estão vendo, aqui são dos primeiros pacientes, está vendo 2, 7, 4, 5, 6, os primeiros que foram sequenciados o genoma completo. Ficou caracterizado que se tratava novamente de mais um coronavírus, cuja origem mais provável é esse morcego com cara de casco de cavalo, é o nome dele, né? Horseshoe bat. E não foi um fenômeno novo, né? A gente tem uma série de coronavírus que já são sazonais, quer dizer, que provocam gripes, pneumonias em humanos, desculpa, e todos eles, quase todos, se originam, tem um hospedeiro natural, que é o morcego, em geral. Então os morcegos hospedam muitos coronavírus, às vezes daqui são de rato, e antes de chegar ao homem, o que é comum é ter uma passagem em algum outro tipo de mamífero, aqui, então, selvagens, e aqui são mamíferos domesticados, como vocês estão vendo aqui. Então, é assim que se acredita que eles façam essa transferência entre espécies até chegar ao homem. A gente ressalta aqui esses dois grupos de coronavírus, porque foram dois coronavírus que causaram pandemias. Então, o SARS-CoV-2 em 2002 e o MERS em 2012. Então, essas duas pandemias foram muito limitadas, mas esses dois vírus são mais mortais do que o SARS-CoV-2 que a gente está trabalhando agora.
O MERS ainda ficou muito restrito ao Oriente Médio, mas o SARS-CoV-1, né, como a gente chama hoje, ele chegou a se espalhar pelo mundo, houve casos em vários continentes, mas por algum motivo essa pandemia não se expandiu, e por isso eles nunca foram um case, né, quer dizer, não tiveram força suficiente para estimular o investimento em vacinas e em tratamentos para os coronavírus, infelizmente, porque talvez se eles tivessem provocado um número maior de mortes e algo um pouquinho maior do que aconteceu na época, alguém tivesse decidido que isso era importante investir. Então, na verdade, é muito curioso isso, porque nós, né, nós pretendemos altamente baseados em evidência, como cientistas e como uma comunidade médica e científica, e ninguém investiu. Se a gente lê os trabalhos da época, de 2016, 2017, era muito evidente que a gente teria novas pandemias, novas epidemias causadas por coronavírus cruzando a barreira entre espécies. Mesmo assim, isso nunca foi um motivo suficiente para que se investisse nisso, e o que nós estamos investindo agora para correr atrás do prejuízo é muitas e muitas, muitas vezes maior do que poderia ter sido investido para a gente chegar numa vacina lá atrás que tivesse evitado esse número de casos gigantesco que nós temos hoje no mundo. Mas voltando então às variantes, o que são as variantes de Covid, né, de SARS-CoV-2? A verdade é que essa figura ela é legal porque a gente vê aí diferentes graus taxonômicos, né, então todo mundo é vírus SARS-CoV-2, então não é um vírus diferente. Dentro do SARS-CoV-2 a gente pode dividi-los em clados, que seriam os clados A e B. Dentro dos clados nós temos linhagens, dentro das linhagens nós temos variantes, e dentro das variantes, outra classificação ainda em variante de atenção, ou variante de interesse, ou variante simplesmente. Agora, nenhuma dessas, como eu vou dizer isso, dessas ordens taxonômicas é fixa e está estabelecida e é um consenso. Então, a gente não sabe exatamente quando é uma linhagem e quando eu chamo de variante. Não existe ainda uma determinação matemática, digamos assim, ou filogenética, para a gente separar essas coisas. Então, a gente usa muitas vezes linhagem ou variante, mas como é que surgem as variantes? Isso acho que é claro para todos nós que estamos aqui presentes, que as variantes surgem nesse momento aqui, depois que eu tenho uma infecção viral, que o vírus está dentro da célula do epitélio respiratório, e ele, quando ele vai produzir as suas cópias, você tem um erro aqui na síntese do RNA viral, e que vai finalmente resultar em uma partícula viral com alguma modificação nesse RNA, que pode se traduzir em uma modificação a nível da proteína, mas também não obrigatoriamente, eu posso ter variantes que só têm alterações na região não codificante também do vírus. E, finalmente, a gente precisa que essas variantes, de alguma forma, infectem algumas pessoas e aí se estabeleçam, então, na espécie humana para a gente, então, encontrá-las e denominá-las variantes. Cada vírus que infecta uma célula, ele vai produzir cerca de 100 cópias de si mesmo. Então, existe uma chance que está relacionada com a taxa de erro da RNA polimerase viral em errar e produzir variantes. O COVID, o SARS-CoV-2, ele tem uma característica que também vem do SARS-CoV-1, que nunca foi vista em nenhum outro vírus de RNA, que é uma capacidade de correção, proofreading capacity, né, que se dá por essa proteína chamada exon N, NSP14, que no complexo de replicação viral tem essa capacidade de corrigir. Isso acontece, obviamente, em todos os eucariotos, mesmo nos vírus de DNA que usam a maquinaria celular também existe uma capacidade de correção. Isso faz com que a variabilidade viral seja menor, no caso do COVID, do que em relação a outros vírus de RNA. Muitos outros vírus, eu vou falar disso lá no finalzinho. Está aqui, né, uma ilustração, então, aqui a cadeia de RNA que está sendo formada, e aqui ele está mostrando o proofreading site, né, no lugar onde você tem, e isso é inédito, então, nos vírus de RNA, que está associado com essa proteína NSP14. Como é que a gente investiga a variabilidade genômica do COVID? Basicamente, sequenciando o COVID
a gente tem trabalhado, é um vírus pequeno, um vírus de 30 mil nucleotídeos, então a maior parte das investigações usam o sequenciamento do genoma viral completo, mas a gente tem também muitas investigações feitas com sequenciamento parcial, ou mesmo através de PCR, que é capaz de investigar apenas alguns, interrogar apenas algumas posições, obviamente. O sequenciamento inicial do COVID, lá depositado dia 11 de janeiro, tornado público dia 11 de janeiro de 2020, foi fundamental para quê? Para a gente conseguir fazer ensaios de PCR e, com isso, detectar quem é positivo. Isso era uma necessidade urgente, né? Saber quem são os portadores, saber quem são as pessoas infectadas, para tudo que se relacionasse com a pandemia, mas principalmente o controle que era possível, e foi o que a China fez, além de, num primeiro momento, a China ter isolado Wuhan, né, do resto do país, depois começaram a identificar até fora de Wuhan os positivos e isolar essas pessoas dentro de casa, e para isso o PCR era fundamental, e a partir de 11 de janeiro, então, era possível fazer PCR, e esse é um dos PCRs que foi sugerido e distribuído pela Organização Mundial da Saúde, que estava baseado na detecção do GNE, do envelope viral. Foi um que nós adotamos, acho que em fevereiro a gente também já estava fazendo aí no IMT esse PCR. Mas esse tipo de análise filogenética, de sequenciamento do vírus, também no primeiro momento, e ele foi utilizado basicamente para esse tipo de estudo de entender como é que o vírus estava se espalhando na população. Então, esse é um estudo muito interessante, que foi feito numa população muito isolada, que é a população da Islândia, onde você está vendo aqui essa constelaçãozinha aqui, através dos polimorfismos que eles verificaram nas sequências, você conseguia identificar aí a nível quase que do indivíduo mesmo, a nível do indivíduo, quem passou para quem, tá certo? Então você consegue ver essas cadeias aqui de transmissão, esse aqui passou para esse, e daqui espalhou para 2 pessoas, e daqui para mais 2, esse aqui contaminou um número maior de pessoas, esse aqui, olha, foi um foco inicial que passou para um monte de gente, e consegue mostrar mais ou menos aquilo que é óbvio também, né, que no começo, na Islândia, 100% dos casos estavam associados com viagem, as pessoas foram viajando, trazendo para dentro de casa, até que num momento aí, posterior, você tem mais transmissão dentro de casa do que diretamente relacionado com viagens, né? No Brasil, o trabalho aí liderado pela doutora Esther Sabino mostrou isso também, né? Então, o sequenciamento muito inicial aqui, tá vendo, das amostras brasileiras, que são as que estão nessa corzinha aqui, as brasileiras, já mostra isso, né? Que o vírus foi introduzido no Brasil, mais ou menos aqui, tá vendo que daqui para cá não tem nenhuma sequência brasileira. Eu acho que a primeira detecção no Brasil é em 23, 21 de fevereiro, alguma coisa assim, e basicamente os vírus brasileiros pertencem a 3 clados, como elas chamam aqui nesse trabalho aqui. Então, esses outros que foram introduzidos não se desenvolveram, digamos assim, no Brasil, foram introduções que depois essas linhagens não prosseguiram, e 3 linhagens principais prosseguiram aqui, sendo responsáveis pelos casos já a partir de abril de 2020, e aquele mesmo fenômeno, como a gente comentou, no primeiro momento, os isolados de Covid vieram de fora, se calcula que tiveram 100 casos de introduções independentes do Covid no Brasil, e depois, claro que numa fase posterior, já tem, o vírus se torna com transmissão autóctone mesmo, né, e não depende mais de introduções do exterior. E vocês vejam que a introdução no Brasil acontece principalmente, isso também é meio óbvio, né, na época do Carnaval, vindo de fora, porque a gente recebeu muitos estrangeiros nessa época, e porque também foi o tempo em que o vírus saiu da China, chegou principalmente no caso brasileiro na Europa, e da Europa veio para o Brasil, principalmente a Itália, foi a principal fonte de Covid no Brasil. E prosseguindo, né, quer dizer, a gente continuando olhando essa árvore, né, veja que se a gente continuar ela de abril para frente, no mundo inteiro, a gente vê que o clado A, o que é o original de Wuhan, ele não teve mais muita importância, até porque
o Oriente controlou bastante bem, a China, pelo menos, controlou bastante bem a pandemia, e o B, que está aqui, deu origem, então, a tudo que a gente vê hoje, né, da pandemia, e aqui a gente já está vendo, olha, janeiro de 2021, as linhagens predominantes aqui no mundo inteiro. Isso pode ser expandido. Também, olha, só para mostrar para vocês que aqui a gente está vendo um tipo de taxonomia, B1, 7, que eu vou falar mais, P2, P1, que a gente tem usado bastante aqui no Brasil, mas também tem uma outra taxonomia que chama de outra forma, né, os clados e etc. Então, só para mostrar que não existe um consenso ainda, isso é bastante confuso também, é normal, quer dizer, normal, com tanto de sequenciamento que está sendo feito, alguma hora vai ter uma unificação dessa taxonomia, mas cada bolinha aqui representa uma sequência, né, e aí são essas divisões que as análises filogenéticas permitem, que intuitivamente a gente consegue entender quem está mais perto, é sempre quem tá mais, tem que possuir maior similaridade ao nível da sequência. Mas o que é importante, então, de onde vem, né, o que faz com que aconteça o surgimento de novas variantes? Então, já vimos, quer dizer, que o Covid ele consegue saltar entre espécies, ele tem essa facilidade de migrar de uma espécie para outra, e dentro da pandemia, a gente teve esse episódio, por exemplo, dos minks, né, que são esses animaizinhos que são criados, principalmente no norte da Europa, para extrair a pele, né, o pelo deles é muito valorizado, o casaco de mink, né, é um produto de alta sofisticação, e essas colônias de mink tiveram uma infecção brutal pelo Covid. Então, as pessoas, os tratadores passaram para os bichos, e os bichos passaram para os tratadores. Então, nesse mecanismo de pular do homem para o animal, do animal para o homem, você tem, porque a cepa precisa adaptar rapidamente a 2 hospedeiros, você tem o desenvolvimento de variantes, obviamente. Um outro mecanismo que se acredita que seja bem importante são os indivíduos, os humanos, que têm dificuldade de eliminar o vírus. Então, a gente sabe aí que o Covid mais ou menos permanece com a pessoa infectada em torno de 2 semanas, de 1 a 2 semanas, e depois disso a gente tem os anticorpos e o RNA viral vai desaparecer. Algumas pessoas, principalmente os imunocomprometidos, podem permanecer virêmicos por meses. E aqui, por exemplo, é um trabalho que acompanhou uma dessas pessoas aí por mais de 150 dias, então 5 meses, em que ela permaneceu virêmica, e eles veem que ao longo do tempo, como vocês podem ver aqui, mutações vão aparecendo e vão sendo fixadas no genoma viral. Então, esta. Então, você está vendo no corpo da pessoa o surgimento de uma variante que depois pode se espalhar e se estabelecer na população. Então, se acredita que pessoas também imunocomprometidas sejam uma fonte importante da origem de variantes. E aqui eu acho que talvez todo mundo já tenha visto isso, mas vou reforçar também, é um esquema da partícula viral e da superfície da célula epitelial. Então é muito valorizado aqui essa proteína viral chamada spike, né, que é a espícula que dá forma e nome para o coronavírus, né, o aspecto de coroa por causa desses brotamentos, essa proteína aqui, na sua superfície, mas é ela quem faz o acoplamento inicial do vírus à superfície da célula. E a gente sabe que o receptor celular é essa proteína chamada ACE2, uma enzima que é conversora da angiotensina. Então, essa enzima, ela é presente na superfície da célula e é o que o vírus usa para se ligar inicialmente e depois ser capaz de invadir a célula, onde você tem também outras proteínas acessórias que colaboram. Mas o passo inicial é a proteína S grudando no ACE2 e principalmente através desse domínio que a gente chama de RBD, Receptor Binding Domain, não por acaso, nesse nome, onde alguns aminoácidos são essenciais nessa ligação, que são 6 aminoácidos que são fundamentais nessa ligação da proteína S com o receptor. Então, mutações que acometem essa posição do chamado RBD são mutações que, mesmo sem a gente saber o resultado dela, intuitivamente a gente antecipa que elas vão modular a ligação do vírus com a célula.
Se elas pioram a ligação do vírus com a célula, provavelmente a gente nem vai ver essa variante, porque ela vai ter uma desvantagem competitiva em relação às outras variantes. Se ela melhora a ligação à célula, a gente já pode predizer que esse vírus vai ser mais infeccioso, capaz de infectar a célula com mais facilidade. Então, por exemplo, essa mutação aqui, D614G, ano passado se valorizou bastante essa mutação, é uma mutação no spike, e que se acreditava, houve muita discussão se essa mutação era ao acaso, ou se ela de fato tinha alguma importância biológica. Hoje a gente acredita que sim, que ela melhora a ligação do vírus na superfície celular, tanto é que hoje no mundo, praticamente todos os isolados têm essa mutação D614G. E aqui o esquema procura explicar, né, como, do ponto de vista ultraestrutural, né, da proteína, isso melhora a ligação, e aqui ele está colocando likelihood of infection, né, quer dizer, essa mutação torna o spike viral com mais capacidade de infecciosa. E por causa disso, várias simulações foram feitas, vocês estão vendo aqui, foram gerados in vitro vários mutantes, então aqui são os aminoácidos, e aqui são as posições, então, por exemplo, na posição 417, todas as mutações foram geradas, e in vitro colocadas para interagir com o receptor celular. Então, esse tipo de modelo, ele pressupõe que onde está em roxinho, aumentou-se a afinidade do RBD viral ao ex-celular. Então, seriam essas mutações que tornariam o vírus mais competente para infectar a célula. Vocês vejam aqui que no modelo in vitro, isso antes de existir na natureza, essa variante viral, ele já diz aqui, olha, o mais perigoso é essa mutação aqui, N501Y. Quando esse vírus mudar de N para Y nessa posição, ele vai ser muito competente em ter uma afinidade muito alta para o receptor celular. Assim como essa mutação aqui, olha, é a 498H também. E assim por diante. E mutações que reduzem a afinidade seriam mutações que a gente tenderia a não ver ela na natureza, porque elas prejudicam o fitness viral. Outro tipo de análise que foi feita e pode ser feita é a mesma coisa, de uma outra forma, né? É olhar qual o impacto dessas mutações sobre a ação de anticorpos monoclonais. Então, você coloca o vírus em cultura e submete ele artificialmente, obviamente, a anticorpos monoclonais. E vê o que sai do outro lado. Quer dizer, aqueles vírus que foram capazes de escapar da neutralização por anticorpos monoclonais, quais eram as mutações que lhes tornaram, ou que estavam relacionadas a esse escape. E aí também você consegue projetar, então, por exemplo, essa mutação aqui, de H para 655Y, é uma mutação que tornou o vírus capaz de escapar de diferentes anticorpos monoclonais a diferentes concentrações. Então, é alguma, ou essa daqui, por exemplo, olha, E484K, tornou o vírus muito alta a taxa de escape a esse monoclonal aqui. Então, são mutações que a gente deveria ficar atento. Se ocorrerem, aqui sugeririam não maior capacidade de infecção, mas maior capacidade de escape de anticorpos monoclonais que pretendem tanto ser utilizados para tratamento, mas também para provavelmente estarem presentes no repertório normal que a gente gera policlonal após uma infecção. Bem, voltando então um pouquinho à variante, nós estamos agora em novembro de 2020, na Inglaterra, onde vários laboratórios de saúde pública, fazendo lá o seu teste de PCR para fazer diagnóstico de Covid na população, começaram a perceber um fenômeno, que era uma alteração no resultado de PCR, eu vou explicar o que é essa alteração, que foi ficando cada vez mais comum. As amostras eram positivas, mas elas tinham uma particularidade que quem é especialista e olha para aquilo chama atenção. E esse fenômeno que eles chamaram de S-dropout, eu vou explicar a seguir o que é, ele foi se tornando cada vez mais frequente no Reino Unido, a partir de novembro, até que em dezembro, olha lá, já quase 60% das amostras, novas amostras, os novos casos, apresentavam esse fenômeno. Esse fenômeno, então, do S-dropout, ele é verificado quando você utiliza um reagente, que lá no Reino Unido é o mais utilizado na saúde pública, que é esse reagente da Thermo Fisher, é um ensaio que chama TACPET-COVID, é um PCR deles,
que tem 3 regiões-alvo: a ORF1AB, o N, do núcleo capsídeo, e o GNS da espícula. E o S-dropout, o que é? O S-dropout é um fenômeno onde você tem 2 genes positivos, mas esse gene aqui não aparece. Como um ensaio, digamos assim, ele tem 3 cores, ele é tricolor, uma das cores não aparece. Mas então, bastaria um alvo positivo para a gente saber que é COVID positivo, mas tem alguma coisa errada, porque o S não aparece. E essa coisa errada, então, através do sequenciamento, foi verificado que é uma deleção de 6 nucleotídeos que aborta o sítio de ligação ou do primer ou da probe, eu não sei isso, a Thermo nunca divulgou, mas faz com que aconteça esse fenômeno. Então, é uma deleção de 6 nucleotídeos que aborta, que leva à perda de 2 aminoácidos no GNS, na proteína S, que são os aminoácidos 69 e 70. Então, ao sequenciar esse cluster de amostras que tinham esse perfil, se verificou que todas elas têm em comum uma série de mutações, de deleções, várias alterações, e que compartilham também essa questão biológica, né, epidemiológica, de aparecer num exato momento e estarem relacionadas. Então, isso faz com que se proponha que essa é uma nova variante, foi assim que se propôs, e olha só, eu marquei aqui, o que essa variante tem? Aquela mutação N501Y, que foi predita lá atrás, que aumentaria a afinidade da proteína S do RBD, no domínio RBD, o receptor celular. Então, você está vendo isso expandindo na população, com grande velocidade, até mesmo no momento onde o Reino Unido estava com o lockdown. Então, ela é capaz de espalhar, mesmo durante o lockdown, é sugestivo que surgiu uma linhagem mais transmissível e, do ponto de vista molecular, a gente já tinha uma base para essas linhagens ser mais transmissível, que era a mutação N501Y. Não só ela é mais transmissível, e isso está obviamente relacionado, mas o que se vê aqui é que essas amostras que tinham o S dropout, aqui o S negativo, elas tinham nos outros 2 genes que dão positivos, valores de CT significativamente mais baixos quando comparados com as linhagens que não têm esse fenômeno S dropout. O que quer dizer isso? Que as cargas virais são mais altas. O que quer dizer cargas virais mais altas? Vejam que aqui a mediana está em 18 e aqui a mediana está em 22, 23. Cada 3 pontos de CT equivalem a um log 10. Então, estamos falando aí de cargas virais de 10 a 100 vezes maiores. Portanto, o vírus é mais transmissível porque ele é mais infeccioso e, por ser mais infeccioso, ele gera cargas virais maiores, porque provavelmente ele infecta mais células do epitélio respiratório, e um espirro de uma pessoa com essa linhagem espalha mais vírus do que com as outras linhagens também. Então, está tudo relacionado o surgimento de uma variante mais transmissível e, de fato, ao ser acompanhado, mais de 80% já no começo do ano no Reino Unido era relacionado com essa variante que foi denominada B.1.1.7, ou a variante do Reino Unido. Em 20 de dezembro, o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro inglês, vem a público dizer que eles estavam diante de uma variante mais transmissível e que era responsável por aquela situação, então, no Reino Unido, de rápida expansão, da segunda onda no Reino Unido. Na DASA, onde eu trabalho, nós implementamos, em 9 de dezembro, um teste de saliva para Covid. E, por motivos totalmente não relacionados com esse, nós optamos por utilizar o mesmo reagente que o Reino Unido estava utilizando, então, que é esse reagente da Thermo. Quando, em 20 de dezembro, na verdade, em 27 de dezembro, eu li. Em 20 de dezembro, o Boris Johnson anunciou, mas em 27 de dezembro eu li toda essa história do S dropout, foi quando chegou a minha atenção. Eu já sabia que a gente já estava utilizando esse reagente na nossa rotina. Eu pedi para o meu pessoal lá revisar todos os casos positivos e olhar se a gente tinha, por acaso, aquele fenômeno do dropout, algum caso positivo. E aí, no dia 28 de dezembro, a minha colaboradora, a Cris Oliveira, que também fez doutorado e pós-doc aí no IMT com a gente, falou: Dude, nós temos 2 amostras com o perfil S dropout. Então,
as duas, por coincidência, tinham sido coletadas no mesmo lugar em São Paulo, e elas tinham esse perfil que vocês estão vendo aqui. Olha, os outros 2 genes positivos, mas esse gene negativo. Então, eu entrei em contato com as pessoas, uma delas imediatamente reportou que tinha recebido um casal vindo de Londres, e a outra pessoa, no primeiro momento, a gente não conseguiu contato, mas depois a própria Vigilância Sanitária identificou, era uma pessoa que tinha vindo do Reino Unido, passado o Natal e Ano Novo em São Paulo, e depois já retornado para o Reino Unido também. Então, levou essa publicação. Foi o primeiro relato da presença dessa variante em toda a América Latina. E esse dado foi um dia antes dos Estados Unidos anunciar a detecção também da B117 lá nos Estados Unidos. Posteriormente, a gente passou a utilizar esse teste também para todo o nosso diagnóstico em suave, que o número é muito maior do que aquele feito em saliva. Então, a gente foi capaz, assim como outros países, de monitorar a evolução da variante B117 no Brasil, porque a DASA tem uma presença nacional também, através simplesmente desse dado do S-Dropout. Então, a gente vê lá que no começo de janeiro ele era responsável por 0,22% do total dos positivos, e acontece o mesmo fenômeno que aconteceu no Reino Unido. A positividade veio caindo no Brasil nesse momento, mas a positividade, ou a frequência da B117 foi aumentando também indicando aí uma maior transmissibilidade aqui no Brasil. E a gente foi capaz de identificar em 17 estados brasileiros a presença da B117. Aqui não é algo que a gente deva... isso, claro, que é proporcional ao número de amostras que a gente testa de cada estado, por isso que tem muito mais de São Paulo, que a gente testa muito mais de São Paulo. Vários outros países também usaram esse fenômeno do S-Dropout para monitorar. Então, por exemplo, Portugal, eles viram lá que no começo do ano, olha que era 7% eram B117 dos positivos, e aí já no comecinho de fevereiro, já mais de 40% dos casos eram relacionados com isso. Isso aconteceu em toda a Europa, os países ocidentais. Hoje, o principal, quer dizer, todos os países da Europa Ocidental e Estados Unidos, a principal variante é a B117, é a variante inglesa. A própria Índia também, que também está tendo essa loucura por lá, mas ainda a variante predominante na Índia é a B117. Nos Estados Unidos, eles fizeram essa estimativa que em torno de 23 de março, metade dos casos novos seriam causados pela variante inglesa, e isso, de fato, se confirmou, onde eles estimaram lá um doubling time de cada 10 dias dobraria a frequência da variante inglesa. Esse dado é de hoje, ela está presente em 114 países e com aí quase 450 mil sequências dessa variante. Então, isso tem um viés, né, porque o Reino Unido é quem mais sequencia e, obviamente, essa variante é a mais frequente no Reino Unido. Então, em todos os bancos de dados hoje, o que vai predominar é a B117 mesmo, tá? Mas seguido pelos Estados Unidos, onde também ela é super frequente, a Alemanha. Então, como a Europa tem bastante dado de sequência, Estados Unidos também, ela vai estar muito presente por causa disso. Já existe transmissão autóctone aí praticamente no mundo inteiro. Veja aqui, ó, que ainda esse dado é de hoje, mas obviamente que a Índia tem transmissão autóctone também da B117. E aí a gente chega na nossa variante. Então, a variante inglesa, obviamente, foi encontrada pelos ingleses, foi toda essa história que eu contei para vocês. A variante sul-africana, que eu não comentei, foi encontrada pelo Programa da África do Sul de Sequenciamento, e a variante brasileira foi identificada pelos japoneses. Então, já mostra a nossa falha em capacidade em fazer vigilância genômica, já que quem contou para nós que havia uma nova variante com uma série de características distintas foram os japoneses, que identificaram ela em 4 pessoas que saíram de Manaus e chegaram em Tóquio dia 1 ou 2 de janeiro. Eles eram assintomáticos, então também mostra a eficiência da vigilância japonesa, porque fizeram PCR no aeroporto, deu positivo, e aí eles isolaram essas 4 pessoas da mesma família. Um deles veio a ficar sintomático, precisou ser internado lá no Japão, os outros permaneceram assintomáticos, mas eram todos virêmicos. Nesse momento, Manaus já estava vivendo um caos,
e o grupo da doutora Esther conseguiu amostras de Manaus no começo de janeiro, sequenciaram e também encontraram esse novo padrão que foi, então, denominado da linhagem P1. Então, naquele momento, em Manaus, uma série de amostras tinham esse perfil que era idêntico ao perfil que os japoneses haviam encontrado também, que foi essa linhagem assim denominada P1. Um sequenciamento de um número maior de amostras, então, do Amazonas mostrou que naquele momento, como vocês podem ver aqui, havia ainda a coexistência das linhagens, uma linhagem que também foi denominada P2, que estava predominando, na verdade, no Brasil inteiro em novembro, dezembro, mas já um número maior de isolados de P1, e depois disso P1 se torna quase que 100% dos casos em fevereiro, março, em Manaus já eram causados por P1. Note aqui isso, quer dizer, aqui são os milhares de passageiros que voaram entre dezembro e fevereiro de Manaus para algum lugar, porque mais de 30 mil pessoas vieram para São Paulo, sem ninguém fazer PCR, obviamente, tá? Então, a gente entende por que a cepa P1 se espalhou pelo país, porque não foi feito nenhum tipo de controle numa cidade que até é propensa, facilitaria esse tipo de controle, já que Manaus praticamente, você não sai de Manaus de carro para lugar nenhum, ou você sai de avião ou de barco, onde seria mais fácil de controlar o embarque. De barco você não vai tão longe, mas de avião poderia ter sido controlado o espalhamento dessa variante. Então, pessoal, comentou muito dos pacientes que saíram de Manaus naquele caso, mas os pacientes, todo mundo sabia que eles tinham Covid. O problema foram as pessoas que saíram assintomáticas, pré-sintomáticas, oligossintomáticas, sem nenhum tipo de controle. A variante, então, isso chamou muito a atenção de todo mundo, no mundo inteiro. Por quê? Porque a segunda onda violenta que acometeu Manaus em dezembro, janeiro, aconteceu num lugar onde, poucos meses antes, se discutia que seria o lugar onde havia sido atingido a tal da imunidade de rebanho. Então, esse é um trabalho também feito pelo mesmo grupo da doutora Esther, com todos os colaboradores aí do mundo inteiro, onde foi estimado que 76% em outubro da população de Manaus tinha anticorpo. Então, era provavelmente a maior soroprevalência do mundo. E se anticorpo ou soroprevalência, pelo menos no curto prazo, significaria proteção, como foi possível que você tivesse uma segunda onda, já que se postulava aí que 60%, 70% seria uma taxa de imunidade de rebanho? E aí, então, o próprio grupo da doutora Esther fez uma discussão no Lancet, um pouco depois, em janeiro, de quais as possíveis explicações para isso ter acontecido, já que isso não deveria ter acontecido, e acabou sendo um alerta para o mundo inteiro de que achava que a primeira infecção a pessoa já teria uma imunidade natural, e seja a nível de rebanho, seja a nível individual, Manaus colocou em xeque esse conceito e, de uma certa forma, zerou a nossa expectativa, a nossa esperança, porque como que voltamos a estaca zero. Então, diferentes hipóteses foram levantadas nessa discussão. Uma delas é que a resposta imune desaparece rapidamente, né? Então, aquele anticorpo que foi capaz de eliminar o vírus naquele momento, depois, no momento posterior, sumiu esse anticorpo, ele perdeu a atividade, mas provavelmente uma das hipóteses mais fortes que a gente acredita é que foi o surgimento de uma linhagem, então, capaz de escapar, seja da imunidade de rebanho ou da imunidade individual, no caso, a variante P1. Então, P1 também tem uma série de mutações, esse é um dado de hoje, mas vejam quantas mutações na proteína S também. Não por acaso, ele também tem o N501Y, ele tem o E484K, que é aquela variante que eu mostrei para vocês, que estava fortemente associada ao escape dos anticorpos monoclonais, e tem uma terceira mutação também importante no RBD, que é essa K417T, que também está relacionada com o escape da resposta imune, além de outras mutações fora do RBD, mas também na proteína S, e mais sequência de P1 nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Porque os Estados Unidos começou o seu projeto de sequenciamento com grande eficiência, mas também porque, de alguma forma, chegou muito a P1 lá nos Estados Unidos. Também acontece ainda uma
indefinição quanto a quais tipos de mutações são definidoras da linhagem P1. Então, aqui, por exemplo, ele fala, o Pangolin fala em algumas mutações defining SNPs que não são os mesmos que o GCL fala também. Então, não existe uma definição de o que caracteriza a P1, que não seja através do sequenciamento do genoma completo ou de um fragmento maior do genoma. Aqui uma comparação, então, com as 3 variantes, assim, chamadas variantes de atenção ou variantes de preocupação, variants of concern, a nossa brasileira P1, a B17 inglesa, a B1351 sul-africana. Até o momento são essas 3 variantes classificadas assim como variantes de atenção no mundo. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, mas vejam que até a B17 tem mais mutações do que a nossa, mas a gente tem valorizado mais, do ponto de vista biológico, patogênico, as mutações que afetam a proteína S, onde P1 tem mais, e P1 é bem mais parecido com B1351 do que com B17. Trabalhos têm já estimado que a P1, aqui é o trabalho do grupo da doutora Esther, que estimou que P1 é de 1,7, 4 vezes mais transmissível que as não P1, e que tem uma infecção prévia dá uma proteção de 54% a 79%, ou seja, não é total, quanto uma infecção posterior por P1. Outro tipo de modelo com os dados também de Manaus, estimou que P1 é de 2,6 vezes mais transmissível e que cerca de 28% dos casos que aconteceram em Manaus foram reinfecções. Isso é um dado bastante importante. Não por acaso, o primeiro caso, além daqueles que os japoneses detectado de P1 em Manaus, é um caso de reinfecção. Está aqui. A pessoa tinha tido uma primeira infecção por uma variante B1, e a segunda infecção, que está aqui, esse cluster aqui, onde ela é essa bolinha verde, que já é amazonense e é, obviamente, P1. Então, já mostrando que P1 é capaz de reinfectar pessoas que tinham tido uma infecção prévia. Esse é o trabalho da Camila também, mostrando que essa pessoa em Araraquara teve duas infecções sintomáticas, e, portanto, P1, no momento que ela reinfecta a pessoa, ela é capaz de causar sintomas, sim, tá? E, inclusive, pessoas que tinham, obviamente, anticorpo previamente. Essa mutação E484, que está presente em P1, também está presente em P2, então também esse é um dos primeiros, o primeiro caso de reinfecção provado no Brasil, apresentado no Brasil, onde vocês veem que a primeira infecção era por uma variante B133, desculpa, que era mais frequente no país, mas a reinfecção já acontece por uma variante que tem essa mutação E484K. Então, também sugerindo que essa variante, aqui um outro caso também brasileiro, mostrando um outro caso de reinfecção, também com a mutação E484K na linhagem 2. Então, assim a gente consegue estudar as reinfecções e consegue ver que é frequente que ela tenha essa mutação. Como eu contei para vocês, a gente vem seguindo a variante inglesa, né, porque isso vem direto dos nossos dados de PCR em diversos estados brasileiros. Eu selecionei aqui alguns estados, e acontece um fenômeno curioso. Se a gente acompanhar, por exemplo, São Paulo, a gente vê que a variante vai crescendo. Agora, chega um momento aqui, que é fevereiro, fim de fevereiro, onde aquela taxa de duplicação que era esperada, de acordo com os dados dos americanos, ela achata, ela para de crescer. Então, veja só, ela pula de 1.1 para 2.4, que está dentro daquela doubling time, lá em 10 dias, que foram esses períodos que eu separei aqui, mas depois ela para em 3, quando esperado seria que ela fosse para 5. Isso acontece também, por exemplo, em Santa Catarina, onde para em 2, 1.9, o próprio Rio de Janeiro, onde chegou a 7 e volta para 3, e no Paraná também, onde de 1, em vez de ir para 2, foi para 1.65. A gente não entendia muito bem o que estava acontecendo, até que a gente fez um primeiro trabalho, então, estimando quanto teria de P1 em São Paulo, e ficamos muito surpresos em encontrar, na primeira semana de março, 80% de P1 em São Paulo. A própria Fiocruz fez um estudo em alguns locais, aqui é um teste que só identifica que é uma variante de preocupação, mas não consegue dizer qual é, mas já via-se prevalências bastante altas de variante de preocupação, que poderia ser ou a inglesa, ou P1, ou ambas, mas não a sul-africana, que ainda então não tinha sido identificada no país, e essas prevalências já batiam com o que a gente vinha encontrando aqui em São Paulo, 80%, onde nós já tínhamos também o dado de que
a variante inglesa era responsável por um percentual muito pequeno, portanto, provavelmente isso aqui tudo reflete P1 espalhada pelo Brasil. Aqui, em maior detalhe, em São Paulo, veja que é um número bem significativo, 250 mil amostras PCR positivas, né? Onde a gente vê qual era o crescimento projetado usando aquele doubling time de 10 dias de B117, então deveria ter crescido, mas a gente vê aquilo que eu falei para vocês, a partir de fevereiro não batem as curvas. E aqui, por exemplo, em Goiás, a mesma coisa, que vem acompanhando direitinho e depois a gente tem essa dissociação entre o projetado e o que foi de fato verificado. A gente fez testagens aí amostrais em diferentes locais do país e a gente vê isso, que P1 já era responsável aí no Rio por 84%, em São Paulo 80%, Santa Catarina 78%, isso é geral, prevalência geral nesses períodos, mas se a gente olhar só para março, a gente vê claramente, por exemplo, o Rio de Janeiro em março chegou a 98% na nossa casuística, Santa Catarina acima de 90% também, Brasília 15% geral, mas em março 50%. Então a gente vê claramente que P1 foi crescendo e essa é a explicação. A gente acha que B117 diminuiu porque P1 cresceu, ou porque P1 é mais transmissível que B117, provavelmente sim, mas também porque, obviamente, muito mais gente saiu de Manaus para São Paulo e para os outros lugares do que de Londres para São Paulo. Esse é um dado recente também, acabou de ser publicado pelo Rio de Janeiro, pessoal da Fiocruz, onde eles mostram lá que em março, olha aqui, a linhagem P1 já era praticamente 100% no Rio de Janeiro, e todas as outras linhagens caíram bastante a sua frequência. Então, a gente tem hoje esse panorama mundial com as 3 principais variantes de atenção, a sul-africana P1, que eles acham que a Amazônia é aqui, mas na verdade é aqui, e colocam as bolinhas também no Japão, porque foi onde o Japão descreveu, e B117, obviamente, é aqui no Reino Unido, né? Mas a gente tem outras variantes surgindo, alguma variante aqui na Califórnia, a Índia não tinha sido ainda colocada aqui, a B1617 agora em evidência na Índia, assim por diante a nossa P2, né? Aqui também. Então, como é que a gente verifica que estão emergindo essas variantes? O principal dado é sempre populacional, uma variante que começa a predominar sobre todas as outras, como essa aqui, a Cal20C, que é uma nomenclatura diferente. Veja que aqui, ó, em janeiro, o que acontece com ela? Ela aparece em outubro na Califórnia, em janeiro ela já é responsável por mais de 40% dos casos. É o que está acontecendo na Índia também com a variante hindu. Bom, chegando então a essa questão entre diversidade e patogenicidade. Então, veja só também como o Covid tem sido uma surpresa muito grande para todos nós. Aqui, o tamanho da bolinha representa a diversidade genética de cada um desses vírus. Veja que o SARS-CoV-2 é muito menos diverso por causa daquele fenômeno que eu comentei no início da aula para vocês, do que os outros coronavírus e do que vários outros vírus que tem uma eficácia vacinal muito grande. Então, esse trabalho ele procura correlacionar a diversidade viral com a eficácia vacinal, que faz todo sentido. Quanto mais diverso, mais difícil é ter uma vacina protetora, e por isso a eficácia, a conclusão desse trabalho, que é do ano passado, é que deveria ser muito fácil ter uma vacina, ou que uma vacina contra a Covid protegeria contra todos os SARS-CoV-2, porque a diversidade genética é baixa. Veja aqui, influenza, né, é o grande exemplo, onde você tem uma diversidade genética alta ao tamanho da bola do influenza, e por isso que a eficácia tradicional das vacinas de influenza é na faixa de 40%, né, de 10% a 60%. E a hepatite C até hoje nós não temos uma vacina, HIV até hoje nós não temos uma vacina, e esses outros vírus, cachumba, hepatite B, sarampo, são vírus que a gente tem vacinas muito eficientes, dada a baixa diversidade genética. Então, o coronavírus tem, a gente sabe que as vacinas não atingiram uma eficácia muito alta, essa de primeira geração, mesmo com uma diversidade genética baixa. Então, é muito surpreendente isso. Em relação a P1, ainda dados não muito bem estabelecidos, qual a eficácia de P1 das vacinas atuais contra P1. Esse é um trabalho que eu achei até, de uma certa forma, viciado em relação à análise, mas o que ele mostrou, contra 2 isolados de P1 para dar teste de neutralização, dados in vitro, aqui é com o soro de convalescentes, ou seja, pessoas que tiveram Covid por linhagens não P1,
mostra que, primeiro, o soro dessas pessoas já é pior em neutralizar esses 2 isolados de P1, mas os vacinados, 0 de neutralização, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, são só 8 pessoas que foram testadas contra esses 2 isolados de P1, mas a conclusão aqui era muito desanimadora, que pessoas que tomaram Coronavac, no caso, não teriam capacidade de neutralizar P1 através do dado in vitro. Já mais recentemente, esse é já um estudo de mundo real, então na população de profissionais de saúde do Amazonas que receberam a vacina e que foram analisados no momento onde P1 predominava no Amazonas, que está aqui ó, entre janeiro e março desse ano agora, eles viram uma eficácia vacinal de 50%, que é a mesma eficácia vacinal que foi vista nos estudos de fase 3, quando não existia P1. Então, a conclusão é que sim, que a vacina continuaria mantida a sua eficácia, não houve perda de eficácia em relação à variante P1, aqui já num dado populacional. Então, esses são 2 dados contraditórios, esse também é um trabalho que não está publicado, é só um pré-print. Principalmente os produtores das vacinas de RNA mensageiro também estão desafiando suas vacinas, e aqui o que a gente vê é que existe uma perda de eficácia aqui os vacinados com a vacina da Pfizer. A variante sul-africana provoca uma perda bastante significativa, quando analisado também por neutralização, e a P1, que a gente acharia que se comportaria muito parecido com a variante sul-africana, dada a sequência e as mutações parecidas também, mas a P1 tem uma perda menor, e aí eles procuram, talvez eles, como eu vou dizer isso, eles discutem, me fugiu a palavra, mas que especulam que poderia ser por causa das mutações de P1 fora do domínio RBD, ou seja, onde P1 é diferente de B135, de alguma forma favoreceria ou permitiria a neutralização pelas pessoas que tomaram a vacina de RNA mensageiro da Pfizer. Então, seria algo mais animador para nós, já que, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, em relação à variante sul-africana, foi muito mal. Houve uma perda muito importante de eficácia, tanto é que ela não está sendo mais usada na África do Sul, e nós correríamos o risco de ver a mesma coisa aqui em relação ao P1. Esse dado ainda não existe publicado. Qual que é a preocupação nesse momento? A preocupação nesse momento é que a gente tem uma população no Brasil semi-imune. Então, quando a gente está colocando aqui um bottleneck, né, um fator de seleção, que ele não é forte o suficiente, que seria o curso completo da vacinação, para impedir a infecção por P1, mas ele permite, então você tem aí um número de milhares de casos novos por dia, com um grupo de pessoas semi-imunes, nessas pessoas é onde a gente tem a maior chance de desenvolver resistência à vacina. Então, por isso que o mais eficaz é vacinar quando a gente tem um baixo número de casos, para não permitir o aparecimento de variantes resistentes à vacina. Nesse momento, a gente não tem escolha, a gente tem mais é que vacinar. Então, uma maneira da gente mitigar esse problema, ou tentar mitigar, é o sequenciamento à vigilância genômica. A gente sabe que hoje no mundo a gente tem uma taxa de sequenciamento em torno de 0,6%, para cada 170 casos, um genoma sequenciado. Alguns países sequenciam lá 50%, 60% dos casos, porque tem um número muito pequeno de casos, mas o Reino Unido tem sido considerado o país que tem sido mais eficaz nisso, né? Então, eles estão sequenciando de 5% a 7% de todos os casos novos semanais. Estamos falando de 20 mil sequências por semana, de genomas sequenciados por semana, agora menos, porque o número de casos caiu bastante lá também. Os Estados Unidos tinha um sequenciamento claramente insuficiente, mas semana passada, ou retrasado, o Biden liberou 1,7 bilhão de dólares para a vigilância genômica nos Estados Unidos, então isso vai subir rapidamente. E o Brasil, até hoje, nós temos 4 mil e poucos genomas completos sequenciados, que é muito pouco perante o número de casos novos que a gente tem no país. Então, que tipo de informação a gente pretende com o sequenciamento genômico? Aqui é um boletim que o Adolfo Lutz liberou recentemente, onde eles mostram aqui, né, que, por exemplo, a variante B1.3 deu origem a essas duas variantes, a N9 e a B1.28 deu origem tanto a P1 quanto a P2 também, e a amostragem populacional, por exemplo, na Grande São Paulo, eles verificaram lá que 66% era P1. É claro que provavelmente essas amostras são antigas,
tem várias outras variantes que são encontradas aqui também, mas a gente tem focado sempre nas variantes de atenção, a variante de preocupação. Só como exemplo, aqui é o projeto Genoma Vírus, né, Covid do Reino Unido, chama COG-UK, onde já tem mais de 400 mil genomas sequenciados, e assim eles conseguem fazer uma vigilância muito mais aprimorada e produzir dados que são importantíssimos, não só do ponto de vista epidemiológico, mas para o melhoramento das vacinas e acompanhamento da pandemia. Não precisa ser o Reino Unido, a própria África do Sul, como eu comentei com vocês, tem seu projeto Genoma, com 500 genomas completos sequenciados, e já foi capaz de identificar, inclusive a África do Sul identificou a variante de preocupação deles lá, quase que antes da variante inglesa. Então, o estudo da variante inglesa também, aquela mutação que apareceu, inspirou os ingleses de que aquela mutação presente nas duas variantes seria a causa da maior transmissibilidade. E, finalmente, para concluir, algo que tem sido visto nesse vírus também, que é uma peculiaridade surpreendente, que são as deleções recorrentes. Então, o que a gente está vendo aqui, eu comentei com vocês que a B117 tem uma deleção que se acreditava que era característica dela, mas o que esse trabalho mostra é que o vírus, em diferentes pessoas, em diferentes linhagens virais, inclusive, como vocês estão vendo aqui, ele normalmente, ou é frequente, eles terem deleções que são deleções em frame, porque elas eliminam 3 ou 6, ou seja, múltiplos de 3 códons mesmo, principalmente na região N-terminal e não no RBD. Então, de alguma forma, o vírus que elimina alguns aminoácidos através de um mecanismo de deleção, ele deve ser capaz de escapar da resposta imune contra esses epítopos presentes nesses aminoácidos que são eliminados. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, o N-terminal domain, do vírus, um anticorpo que conhece o RBD, ele reage contra vários mutantes que são amostras que eles encontraram deleções nas diferentes regiões do NTD. Mas esse anticorpo que é contra uma região localizada no N-terminal domain, nessa região aqui, os vírus não são detectados, eles não são positivos, pelo menos esses que têm essas deleções que estão aqui. Então, o que isso está mostrando? Que é um mecanismo ativo e evolutivo de escape imune novamente através da deleção de alguns aminoácidos. Então, olha só o que está acontecendo. Isso até algumas amostras nossas foram sequenciadas na Fiocruz, amostras que a gente identificou como B117. Por quê? Porque tinha o S dropout, ponto. Quando e nós e o mundo inteiro usam o S dropout como um correlate, né, um marcador da linhagem B117, porque você consegue fazer em grande escala e tudo mais. E quando a Fiocruz sequenciou esses 4 isolados que nós colocamos como B117, eles verificaram o quê? Que era P1 com a deleção que a gente achava que era característica de B117, que causa o S dropout. No Reino Unido, o que eles viram lá? Aquela B117, que originalmente não tem a mutação E484K, adquiriu a mutação E484K. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso? É que as linhagens estão evoluindo e estão convergindo para deleções, mutações que conferem vantagens evolutivas, escapes da resposta imune, maior transmissibilidade. Então, eu acho que no futuro próximo a gente vai estar analisando as mutações em si e não tanto as linhagens ou as variantes, porque elas estão convergindo para isso. Provavelmente, veja, a linhagem que apareceu na Índia, ela também tem uma mutação na posição 484, não é K, é Q, ela tem uma outra mutação na posição do RBD, perdão, também. Então, o que a gente está vendo é que quem está predominando nos diferentes países, primeiro, países com um grande número de casos, segundo, em que variantes estão aparecendo que convergem para a presença dessas mutações em regiões importantes. E o risco é que esse vírus adquira, então, mutações rapidamente de resistência às vacinas e consiga infectar as pessoas vacinadas, conforme eu mostrei para vocês. Está aí meu e-mail, tem o outro daqui do IMT, que é o dudilevi@usp.br, e eu estou à disposição aí para as perguntas. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Dudi. Foi muitíssimo interessante, bem legal mesmo. E eu acho que temos já algumas dúvidas aqui,
Só queria fazer um comentário disso tudo que você falou. Um caso aqui da doutora Cássia, de paciente imunodeprimido, que está com infecção prolongada há 180 dias, que ela sequenciou, né? Sequenciamos 5 amostras em diferentes tempos e a gente achou exatamente essas deleções de 3 em 3 aminoácidos na região NTD. Então, é muito interessante isso, realmente é algo também inédito. O HIV, que obviamente não só infecta imunossuprimidos, mas é a causa da imunossupressão, quando você acompanha ele longitudinalmente, ele costuma sofrer deleções em regiões não codificantes, e a região hipervariável dele não sofre esse tipo de eleição ou regiões mais imunogênicas. Então, cada vírus é um vírus, o modelo de evolução é diferente também. É muito curioso essa questão dele jogar alguns aminoácidos para fora, essas deleções nos imunodeficientes, mas nos infectados cronicamente por longo tempo mesmo. E é interessante porque, assim, como você mostrou no começo da tua aula, ele tem um certo mecanismo de correção, né? Só que esses mecanismos, eles só permitem corrigir mutação pontual, não deleção. Então, acaba sendo o jeito que o vírus encontra, né, se ele tivesse a intenção de fazer isso, mas de poder evoluir dentro do hospedeiro, porque a mutação acaba sendo corrigida mais facilmente, mas a deleção não. Né? Perfeito, é isso mesmo. E, bom, é isso. Tá, eu vou ler algumas perguntas aqui, então, vamos lá. A Beatriz Regis. Novas variantes representam perigo para as vacinas já existentes? Você até comentou um pouco, mas de repente falar numa prospecção, o aparecimento de novas variantes, não sei como é que você quer abordar. Não tem a menor dúvida, né, que o grande risco para as vacinas são as variantes. Veja que todos os estudos com as vacinas foram feitos não tinham essas variantes. Então, e aí o que aconteceu de mais drástico? África do Sul, a AstraZeneca não funcionou contra a variante sul-africana. Ficou muito ruim. No Brasil, a gente tem pouco dado. Esse dado de Manaus, que eu coloquei agora da Fiocruz, que não foi publicado, que mostra que não há perda de eficácia, né, aparente, né? Vamos ter que esperar isso amadurecer um pouco mais e ser testado um número maior de pessoas também, porque ali era só profissional de saúde, um pouco diferente a população, e essas vacinas de RNA mensageiro parece que a perda de neutralização é menor, mas a gente precisa ver o dado em vivo. O que a gente está vendo com certeza é que os países que estão vacinando em grande escala, mesmo com a circulação do B117 predominante, eu estou falando de Israel, onde predomina B117, estou falando dos Estados Unidos, onde predomina B117, estou falando do Reino Unido, onde predomina B117, os resultados clínicos têm sido muito bons. Então, a gente tem que colocar isso. Quer dizer, existe o risco, por isso que tem que ser feita a vigilância, mas para B117 está indo bem. B117, por sorte desses locais, responde melhor à vacina. Quer dizer, a gente responde melhor à vacina contra B117. B1 e B1351 temos menos dados. Então, o custo é ficar de olho nas pessoas vacinadas agora e ver se aparecer gente. Gente com Covid é normal, isso a fase 3 mostrou, e a gente vai ter gente que tomou vacina e vai ter Covid. O que não se espera que tenha é óbito e casos graves. E esses casos a gente tem que investigar com muita atenção. Tá, a Hiro tem algumas perguntas, eu vou ler 2 que eu acho que dá para você responder junto, de repente. Cadê? O que se sabe sobre variantes e superspreaders? E o anticorpo produzido pelo Butantan para tratamento, como se comportaria em relação às variantes? E ainda falando, acho que em variante, a Hiro comenta que na vida real a resposta vacinal tem que levar em conta a imunidade celular para ter uma eficácia também contra a variante. Você concorda? Então, acho que as perguntas dela são bem em relação a anticorpo, e imunidade inata e variante. Em relação à imunidade celular, sem dúvida, ela precisa ser levada em consideração, não só para as variantes, mas para todos os estudos de imunidade, né? Então, a gente tem usado sempre anticorpos neutralizantes como um correlato de proteção, mesmo nos ensaios clínicos, grandes ensaios de vacina,
tem usado, esse tem sido o critério, mas olhar para a imunidade celular é um pouco mais complexo, e só estudos mais aprofundados é que têm usado esse tipo de ensaio de linfoproliferação ou estimulação mediante os epítopos da vacina, coisas assim. A gente não tem muito dado ainda de imunidade celular. A gente sabe que os coronavírus provocam uma imunidade celular, uma memória bastante duradoura. Quer dizer, as pessoas que tiveram Covid lá atrás, em 2002, ainda têm memória. Isso já foi visto quando se estimula com os epítopos. Agora, se isso se reflete, de fato, em impedir uma reinfecção, não sabemos. Agora, o que nós podemos afirmar com certeza aqui é que a imunidade provocada pela infecção natural não foi capaz de prevenir reinfecção por P1. Lá, em torno de 30% dos casos de Manaus foram reinfecção. Então, se a imunidade celular no curto prazo não é muito boa, mas vai funcionar bem no longo prazo, realmente a gente não sabe. Mas no curto prazo, para P1, a resposta está dada pelo trabalho da Camila também, de outros que estão mostrando que ela foi capaz de reinfectar as pessoas, não só P1, como P2 também, que é menos agressiva do que P1. Em relação ao monoclonal do Butantan, não conheço o dado laboratorial sobre P1, qual foi a resposta. O que se viu ali, que está naquele trabalho que foi publicado no Lancet, em relação ao teste de neutralização, é que o plasma convalescente foi mais eficiente em neutralizar P1 do que os vacinados com Coronavac. Só isso que eu posso dizer. Agora, com relação ao monoclonal, eu não sei. Tá. Bom, eu acho que a gente pode encerrar essa etapa aqui. Só queria falar mais uma coisinha, que a gente já detectou reinfecção de P1 e P1 novamente. A P1 ela está tão presente agora nos lugares que quem teve P1 no final de dezembro, início de janeiro, já está livre para ter P1 de novo. Então, o problema é maior ainda mesmo. O que eu acho é que a P1, hoje a gente está falando, Brasil é P1, nós temos 90% a 95% de P1, todos os casos novos. O que nós temos que ficar de olho é para onde vai a P1. Então, nós já vimos aqui, acabei de mostrar para vocês, P1 com a deleção que era característica de B17. Tem duas formas disso acontecer. Um é por uma deleção mesmo, o outro seria por recombinantes. Mas a gente acha, tem motivos para achar que foi simplesmente que P1 sofreu deleção mesmo. Então a P1 vai evoluir, já está evoluindo, a gente precisa entender para onde ela está indo e tentar fazer esse segmento da P1 através desses projetos de vigilância genômica. Tá, a última pergunta, então, a da Hiro também. Camila, eu ia te sugerir que a professora Hiro, se abrisse o microfone para ela, ou não? Pode ser. Se ela quiser fazer a última pergunta. Não, é o seguinte, com essa história de variantes, reinfecções e tal, aí se você vê, assim, pelo menos no futuro próximo, a necessidade de vacinação periódica, como se faz com influenza? Sim, o que todos os fabricantes estão correndo atrás é de como todos eles sabem que vai haver uma perda de eficácia com essas novas variantes, seja com P1, seja com 1351, seja com outras. Então, isso já começaram alguns estudos que são, primeiro, mais simples, terceira dose, que nada mais é do que isso que você está falando, um reforço. Além disso, o cross, né? Ou seja, quem tomou uma vacina reforça com outra vacina, de forma a explorar uma expansão do repertório imune. Enquanto isso, já estão produzindo as vacinas que incorporam as mutações mais importantes de P1, de 1351, para gerar uma vacina ali de segunda geração, que seria para o ano que vem, ou para esse ano ainda, para quem já tomou. Então, acho que o coronavírus é meio consenso que caminha para isso, né? De uma pandemia, ele vai se tornar uma endemia, quer dizer, ele vai, como os outros coronas, ele vai continuar presente aqui, porque com esse número de pessoas que foram infectadas, ele não vai desaparecer, com certeza, e a gente vai ter que periodicamente vacinar com vacinas contra a variante. Agora, se a gente conseguir reduzir muito o número de casos e as vacinas forem ficando cada vez mais eficazes, é possível que a gente, depois de um tempo, não precise, não seja a mesma situação de influenza. A gente consiga realmente que ele seja mais parecido com os outros corona, onde a gente nem vacina e a gente tem um número de casos muito pequeno.
com repercussão clínica muito menor do que a gente vê com o Covid. Camila, posso só fazer uma observação? Pode. O que nós vimos ontem, pelo menos assistindo o noticiário, o fato do Brasil não estar fazendo quarentena das pessoas que chegam ao país é extremamente preocupante, não é? Não sei se vocês assistiram ontem na TV sobre a entrada de estrangeiros, brasileiros voltando de outros lugares, sem nenhum cuidado em relação à quarentena. Isso nos expõe de um modo absurdo. É a única observação que eu gostaria de fazer aqui. Em relação aos variantes. Eu acho que, assim, o fato da gente não fazer o controle de quem está vindo do exterior, claro que a gente deveria fazer. Mas o nosso problema é interno, Lúcia. A gente não fez o controle de quem está... A gente tem 70 mil casos novos por dia no Brasil. Já temos chance de surgir variantes muito maior do que alguém trazer. E isso é bem ilustrado no meu dado. Quer dizer, a B17 chegou aqui, só que ela não dominou aqui. Então, tanto faz se alguém está vindo de Londres, ou da Índia, ou dos Estados Unidos com B17. O que nós temos aqui é P1, que está muito mais prevalente, muito mais espalhado. Claro que nós deveríamos controlar, mas nós deveríamos controlar internamente também. Até muito mais internamente, que está mais ao nosso alcance do que vindo do exterior. Sim. Obrigada, muito obrigada. Obrigado a vocês. Dude, muito obrigada. Foi incrível, como a gente já imaginava que ia ser, mas surpreendeu, muito dado novo, muito dado bacana. Mais uma vez, obrigada pela tua presença, é um prazer ter você aqui no Pit Trop, tá? Valeu, Camila, valeu, gente. Agradecemos a todos, é isso, Camila, vamos encerrar aqui? Então, agradecemos a todos, a presença de todos, e agora nós faremos uma reunião com os alunos, para a reunião sobre as palestras, projetos, ok? Apenas os alunos, continuaremos apenas com os alunos. Muito obrigada.